Vamos nos colocar de joelho e falar com o nosso Deus. Grandioso Pai que estás no céu, muito obrigada, Senhor, por esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa neste momento, Pai. Nós te agradecemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós a cada instante da nossa vida, Senhor. Ainda estendemos um pedido especial sobre aqueles que não puderam vir. O Senhor possa estar com cada um abençoando, nos ajudando em cada dificuldade e aumentando a fé de cada um de nós. Ainda também, Pai querido, te estendemos um pedido especial sobre o irmão Otoniel. O Senhor possa estar com ele, Pai, e que tudo o que aconteça na vida dele, Pai, que o Senhor possa ser com os médicos, ser com toda essa situação, e que se for da Tua vontade, Pai, que ele possa receber uma cura do Senhor e que logo em breve possa estar totalmente curado novamente. Fique com todos nós nessa noite, Pai. Ser com a pessoa que vai trazer a mensagem, que ela possa falar inspirada pelo Seu Santo Espírito. E que a mensagem venha de encontro com nossas necessidades, Senhor. Prepara o coração de cada um de nós desta noite, Pai, para receber a Tua mensagem. E ainda te pedimos uma bênção especial sobre cada visita aqui que veio, Pai, ter um encontro com o Senhor aqui na Tua casa. Obrigada, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Quando eu estava sentado ali, eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é falar para o moço. Ele estava meio nervoso para cantar, sabe? Imagine se ele não tivesse nervoso. Então Deus seja louvado, né? Uma boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui na casa do Senhor junto com os irmãos, para junto compartilharmos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu digo aos irmãos que eu não ia falar sobre o que vou falar nessa noite. Eu pensei de falar um pouco sobre a família, mas aí alguém chegou ali e me pediu o que eu ia pregar. E normalmente quando eu vou pregar, eu não tenho título de sermão. Você prega e não tem um título de sermão. Mas o único sermão que eu tenho um título na cabeça é o que eu vou falar nessa noite. Eu falei, então tem que falar isso, né? E eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre algo interessante. Sobre o perdão, irmão. Eu sei que uma coisa que nós conhecemos o perdão, mas existe algum detalhe sobre o perdão que nós precisamos entender. E eu quero ver se em poucos minutos eu falo um pouquinho sobre o perdão. Mas para isso, eu quero convidar os irmãos que se curvem as suas frontes mais uma vez para nós orarmos ao Senhor. Soberano Deus, glorioso Pai que estás nos céus, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pelos seus filhos, pelos louvores. Bendito é o nome do Senhor pela vida que o Senhor nos dá. Bendito é o nome do Senhor pelo pão de cada dia, pelo trabalho. Bendito é o nome do Senhor pela nossa família. Bendito é o nome do Senhor pela sua igreja. Bendito é o nome do Senhor pelo bom e santo Espírito que tem concedido aos seus filhos. Por favor, Pai querido, que nesse momento o seu Santo Espírito esteja no nosso coração para podermos compreender o seu desejo para cada um de nós. Essas bênçãos nós te pedimos, Pai querido, agradecido porque temos sempre certeza que o Senhor tem nos respondido segundo a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Perdão. Perdão. Eu fui ver no dicionário bíblico sobre perdão. E lá tem duas definições de perdão. Primeiro é o perdão chamado perdão vertical. O perdão de Deus para com os seres humanos. Esse é o perdão que nos salva. Mas existe o perdão horizontal. É o perdão de nós, seres humanos, um para com os outros. E se nós for observar, então, a cruz é o símbolo do perdão. Primeira parte da cruz, o perdão de Deus para todos os seres humanos. Por isso que a Bíblia diz, né? Está escrito em São João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ali está o símbolo máximo do perdão. O símbolo da cruz. A entrega de Jesus para salvar a humanidade. Mas o perdão tem um outro sentido.
E eu quero aqui mencionar a definição do perdão vertical que eu acabei de dizer para os irmãos. É o ato de afastar o ressentimento, o perdão horizontal, o ato de afastar o ressentimento e o desejo de vingança em relação ao ofensor. Mas o perdão horizontal, o perdão vertical é diferente, diz assim, é o ato pela qual Deus, por causa do seu amor e da sua misericórdia, remove o castigo que é o resultado do pecado cometido. Veja a definição de perdão vertical, diferente da definição de perdão horizontal. Então temos dois tipos de perdão. E o perdão vertical, o perdão de Deus para conosco, se a gente for discorrer dentro da Bíblia, existem vários textos da Bíblia, e nós vamos citar alguns textos aqui. E eu queria que os irmãos abrissem comigo primeiro Miqueias. Miqueias, vamos lá para Miqueias. No capítulo 7 de Miqueias, quero ser um pouco rápido, irmão, porque o tempo aqui é o que mais corre, né? Capítulo 7 de Miqueias, e o verso 18 e 19. Na minha Bíblia está escrito assim, veja como está escrito. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão e do restante da sua herança? Senhor, não retenha sua ira para sempre, porque tem prazer em misericórdia. Veja, o prazer de Deus é em misericórdia. E diz assim, tornará a ter compaixão de nós, pisará nos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Mas eu quero pegar só um texto aqui do verso 18. Deus tem prazer na misericórdia. Sabe o que é prazer na misericórdia? Ajudar aquele que não merece. Fazer algo para aquele que não merece. Isso é ter prazer na misericórdia. Ajudar aquele que nos ofende. Isso é ter prazer na misericórdia. Ajudar os nossos inimigos é ter prazer na misericórdia. Viu o que é ter prazer na misericórdia? Deus tem prazer na misericórdia. Ele afasta de nós o nosso pecado e sente prazer em nos perdoar. Mas se nós for para o livro de Isaías, no Isaías 43 e o verso 25, verso muito conhecido dos irmãos aí, 43, verso 25, veja o que está escrito aqui. Isaías, no capítulo 43 e o verso 25. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados, não me lembro. Eu mesmo que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados, não me lembro. Irmão, eu às vezes quando começo a ler sobre certos assuntos na Bíblia, eu começo a devagar a minha mente. E às vezes fico olhando para as coisas ao nosso redor. E observo que se houvesse perdão sincero, a humanidade não estaria onde está hoje. Eu digo para os irmãos sem medo de errar, os presídios, 90% daqueles que estão presos não estariam presos. 80% daqueles que estão no hospital doente não estaria doente. E um grande número de pessoas que hoje vivem a depressão também não estaria deprimido. Se entendesse o significado do perdão. Se entendêssemos o significado do perdão. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, se nós voltar para Mateus, no capítulo, se não me engano, 6 de Mateus, fala da oração do Pai Nosso, diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Veja o perdão de Deus, como funciona o perdão de Deus na nossa vida. Parece que o perdão é meio condicional. Sentiram isso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos o nosso devedor.
Pai, eu quero que o Senhor seja misericordioso comigo, assim como eu sou misericordioso com meu amigo. Pai, eu quero que o Senhor seja bondoso comigo, simpático comigo, como eu sou com meu vizinho que não gosta de mim. Pai, eu quero que o Senhor seja misericordioso comigo, como eu sou misericordioso com aquele que me roubou, me assaltou. Não é assim que a Bíblia está dizendo? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas eu quero um pouco mais longe. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo lá. No livro de Mateus. Mateus, no capítulo 18. Existem, então, dois tipos de perdão. Perdão de Deus e perdão para com o ser humano. Capítulo 18. E nós vamos ler uma parábola. Eu estou sem óculos aqui, estou meio patinando aqui, mas eu consigo achar. A gente, tanto mexer com a Bíblia, você vai acostumando onde que está escrito, né? A parábola diz assim, parábola do credor incompassível. Capítulo 18 e o verso 23. Em diante. Por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo, mandou embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocando, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou-o na prisão até que o soldasse a dívida. Vendo seus companheiros que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar a seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu lhe compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, entregou os verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. E agora o verso diz assim: olha, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão. Irmão, isso aqui é muito sério, irmão. É muito sério. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que nós quando pecamos, cometemos alguns pecados, é hábito de nós que somos seres humanos, nós ficamos pedindo perdão a Deus todo dia. Senhor, trapacei no negócio, Senhor, me perdoa. Um dia. No outro dia você lembra de volta: Senhor, por favor, eu não devia ter feito aquilo, perdão de volta. E a gente continua pedindo perdão a Deus vários dias, até que a gente esquece do pecado que nós cometemos. Por que a gente fica fazendo isso, irmãos? Parar para pensar? O perdão de Deus não é automático? Você quando pede perdão a Deus, automaticamente você não recebe o perdão? E por que ficamos várias vezes no engano, pedindo a Deus a mesma coisa? Dá a impressão que nós não acreditamos no perdão de Deus? Não é isso, nós até acreditamos. Mas enquanto tiver alguém que nós não perdoamos, nós não recebemos o perdão de Deus. Deus está falando: filho, é o seguinte, olha, você magoou o Jair, vai lá, pede perdão para o Jair, que assim que você falar com ele, você recebe o meu perdão. Depende só de você fazer isso, meu filho. E nós não esquecemos que às vezes nós ofendemos, magoando alguém. Podemos magoar o nosso irmão com um amigo de serviço, qualquer outra pessoa. E nós não paramos para pensar nisso. E a gente vai embolando a coisa, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a Deus. E muitas vezes nós não recebemos o perdão. Porque existe alguma coisa na nossa vida, em relação ao nosso ser humano, o perdão da horizontal ainda não foi feito para que nós recebamos o perdão vertical. Deus está lá cheio de misericórdia para nos perdoar. Deus quer nos perdoar de
Todos os nossos pecados, nossa enfermidade. Foi para isso que Jesus veio e morreu. Jesus veio morrer justamente por nossos pecados. E quando nós compreendemos isso, nós temos que ter a nitidez de entender que precisamos perdoar nosso irmão. E perdoar nosso irmão, o que eu quero dizer, não é nosso irmão de fé, não é nosso irmão de sangue, é nosso irmão ser humano. O nosso irmão ser humano que, às vezes, nos magoa, nos entristece, devemos aprender a perdoar eles. Se a gente voltar um pouco a Bíblia lá em Atos, livro de Atos, a Bíblia diz no capítulo 7 que quando Estevão estava sendo apedrejado, Jesus levantou a destra do Pai, ficou em pé a destra do Pai, parece que esperando ele tomar a última pedrada. E sabe o que Estevão disse? Pediu que Deus a perdoasse aquelas pessoas. Então o perdão é uma coisa muito mais séria do que nós imaginávamos. Jesus contava na cruz, para quem Jesus pediu perdão? Para João? Para os discípulos? Não! Ele pediu que o Pai perdoasse aquelas pessoas que eles não sabiam o que estavam fazendo. E aqui, não é ironia. Não é ironia que eu quero dizer para os irmãos. Nós temos que aprender a perdoar até os políticos do nosso país. Que roubam. Muitos. Nem todos. Não podemos discriminar todo mundo. Mas temos que aprender a perdoar até eles. Porque o perdão, de ser humano para ser humano, não se diz que classe de pessoa é. E muitas vezes nós não perdoamos. Nós até criticamos. Nós até criticamos. E Deus quer que nós aprendamos a perdoar. Somente entrarão no céu as pessoas que têm o coração semelhante ao coração de Jesus. Só. Não tem como. Você sabe por que o índice de separação é muito grande hoje? Porque não há perdão. Não há perdão. Eu acabei dizendo para os irmãos, por que tem muita gente presa? Porque não perdoaram. Tem gente reclamando, arrependido até hoje, de ter cometido o que cometeu, porque se apenas tivesse perdoado, não tinha acontecido isso. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não sou o padrão de perdão. Mas quero contar uma história para os irmãos. Por que hoje eu falo muito sobre perdão? Eu era uma pessoa muito ruim e ainda não sou muito bom. Porque é bom só ter um que é Deus, né? Somos mais ou menos bons. Estamos copiando de Jesus. Mas um dia, nós estávamos no culto em casa, na igreja, no culto jovem, e minha cunhada entrou. Eu não tenho o hábito de ficar fora da igreja no momento de culto. Não gosto de ficar. Eu acho que aqui dentro a gente vai receber uma bênção especial. Sempre sou assim. Eu tenho aquilo comigo. Quando eu saio, ela fala, meu Deus, se eu vou no banheiro, eu vou correndinho e já volto. Eu falo assim, puxa vida, eu não quero perder o que Deus tem para nós hoje. Então eu fico assim apreensivo quando eu saio para fora da igreja. É como se eu estivesse num lugar escuro, cheio de salteadores ao meu lado. Então eu tenho que correr para dentro da igreja. E era um sábado à tarde, umas 4 horas da tarde. E eu olhava para o céu, eu estava olhando para o céu azul, e algumas nuvens passavam, e eu olhava no meio daquelas nuvens assim, aquelas manchas azuis, e eu observava no meio, me chamou a atenção aquilo. De repente parou um carro rápido e desceu minha cunhada correndo. E ela passou perto de mim e disse assim, mataram a Eva, que era minha irmã, e entrou correndo para dentro da igreja. Quando ela falou aquilo, eu continuei olhando para as nuvens. E disse assim, olha, essas palavras eu jamais vou esquecer. Eu olhei e falei, Senhor, só não deixa reviver em mim o velho homem. Me dá um coração capaz de perdoar. Não deixa que o ódio tome um espaço no meu coração. E continuei olhando para aquela nuvem, fixei o olho e falava assim. E de repente, quando eu entrei para a igreja, todo mundo queria sair. Falei, não, gente, continua o culto. Continua adorando a Deus. Já aconteceu. Nós não vamos mudar a história. E na hora todo mundo ficou olhando para mim espantado, porque todos achavam que eu ia tomar uma atitude drástica, porque era o hábito da gente. Mas quando eu pedi a Deus aquilo, Deus me deu para mim. Irmãos, a história é um pouco longa, mas o que mais me entristeceu do que o próprio rapaz ter matado e ter dado a vida da minha irmã,
foi a minha outra irmã me ligar para mim e falar assim, olha, eu quero que você ore e peça a Deus que ele pega no mínimo 30 anos de cadeia. Me deu uma tristeza tão grande no meu coração aquele dia. Aquele dia eu entendi o que é o perdão de Deus. Eu entendi na minha vida o que era o perdão de Deus. O perdão de Deus é a gente aprender a perdoar o ser humano. Quando a gente aprender a perdoar aqueles que nos ofendem, nos magoam, nos entristecem, nós recebemos o perdão de Deus automático. Você pede perdão a Deus de algo que você cometeu e deita na cama e dorme tranquilo. Isso é o perdão de Deus, irmão. Não nos magoa, não nos entristece. Você tem convicção de que Deus te perdoou. Às vezes, irmãos, nós conversamos com alguém durante o dia e na nossa conversa nós acabamos ofendendo a pessoa. Entre amigos. E você vai para casa e fala, puxa, eu não devia ter falado aquilo para tal pessoa. Meu Deus do céu, você fica agoniado com aquilo dias. E quando você encontra o irmão Jair, fala, irmão, me perdoa, irmão, aquele dia eu não queria pegar no pé do irmão, mas eu acabei falando tal coisa assim. E você estava semanas preocupado com aquilo. Mas quando você fala isso, o Jair, com aquela calma dele, põe a mão no seu ombro e fala, mas irmão, eu nem lembro disso. O que fez você sofrer uma semana, um mês, em questão de segundo, tirou do seu coração. É assim que tem que ser para nós o perdão de Deus, irmãos. Tem que ser algo automático. Deus quer que nós, quando pedimos perdão a Ele, nós não temos nenhuma rixa com o nosso irmão, com nossos amigos, com ninguém na face da terra. Até com aqueles que não gostam de nós. Você está em paz com Ele. Quando alguém nos ofender, nós temos que aprender como Jesus fez. Orar por aquela pessoa. Eu tinha um amigo de trabalho e ele fez de tudo para me prejudicar no trabalho. E naqueles tempos eu estava vindo para a igreja e eu sentia no meu coração que não podia vir para a igreja magoado com alguém. E agora eu tinha que chegar para aquele camarada e pedir perdão para ele. É coisa difícil, irmão, isso não é fácil não. Mas eu orei à noite, falei, Senhor, o Senhor é o meu Deus. Se o Senhor me perdoa, como não posso perdoar? Não tem como não perdoar. E no outro dia eu cheguei, quando ele estava abrindo o armário, eu bati nas costas dele. Falei, José, preciso falar com você. Ele olhou para mim rápido. Falei, diga. Falei, eu preciso que você me perdoe. Mas como? Falei, eu tenho um plano na minha vida que Deus estimulou para mim. Deus quer me salvar. E eu preciso ir para o céu. Mas eu não posso ir para lá, porque lá as pessoas são tudo amigos do outro. E eu quero que você me perdoe. Um massa de um homem forte, ele pegou, me abraçou e começou a chorar. E sabe o que ele disse para mim? Elias, eu tenho 2 filhas doentes. Mas hoje eu posso te pedir uma coisa para você, eu tenho certeza que você pode fazer para mim. Ore pelas minhas filhas. O meu inimigo agora era meu amigo. Pediu que eu orasse por suas filhas. A Bíblia diz que quando Jacó encontrou seu irmão, ele colocou grupos de pessoas à frente, com animais, antes que o seu irmão encontrasse com ele. E aquele que ele temia tanto, quando ele encontrou, os dois se abraçaram. Ele disse para o seu irmão assim, eu olho para você, nos seus olhos, e vejo os seus olhos como se estivesse olhando para os olhos de Deus. É assim, irmão, que Deus coloca os nossos inimigos, quando nós pedimos a Deus por eles. Vemos eles como se nós estivéssemos vendo o próprio Deus. Não como nossos inimigos, como os nossos adversários. Deus quer que nós tenhamos um coração como o coração de Jesus. O último pensamento que eu quero ler com os irmãos é no livro de João. Nós aprendemos que se recebemos o perdão, temos que dar o perdão. É recíproco. Às vezes, irmãos, depressão é uma doença. É uma doença. Mas para nós existe muito tipo de depressão que às vezes é falta de nós nos perdoar e perdoar as pessoas do nosso lado. Muitas doenças que são contraídas hoje porque não aprendemos a perdoar.
guardamos isso no nosso coração, isso vai nos magoando e acaba se tornando uma doença na nossa vida. Quando nós aprendemos a perdoar, muito das enfermidades que os gentios têm, nós não temos. Porque Deus quer que nós tenhamos o quê? Sabedoria vindo dos altos do céu. Jesus disse em São João, no capítulo 17, a sua oração sacerdotal, e ele disse o seguinte, no capítulo 17, verso do 21 ao verso 23, diz assim, veja o que Jesus disse. Vamos ler até do verso 20, diz assim, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem crer em mim, por intermédio de sua palavra. Jesus orou por todos aqueles que um dia iam crer nele, todos, não somente os seus discípulos. Mas ele pede aqui, em especial agora no verso 21 e 22 e o 23, diz assim, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que nos enviaste. Jesus queria que seus discípulos fossem um como ele, o Pai, o é. E o verso 22 diz assim, ó, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O sonho de Deus é que nós sejamos um. O livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, não, página 14, eu não vou dizer o parágrafo para não errar, mas é parágrafo 2 ou 3, tem uma frase que diz assim, que eles tinham adversidade, os seus discípulos, mas que Cristo queria, e assim o fez, que eles tivessem unidade em ação, em atitude, em pensamento, fosse um. Nós sejamos apenas um povo. Várias pessoas com características diferentes, mas com um único objetivo. Mesma ação, mesmo pensamento, mesmas atitudes. O Deus da glória, irmãos, está perto de voltar. Jesus está voltando nos nossos dias. Jovens, vocês que cantam, vocês que são as estrelas da igreja, brilham. A palavra de Deus diz assim, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo, vem esclarecendo sobre cada um de vós. Jesus vai voltar no nosso dia. E precisa de um povo que aprenda a perdoar, porque seremos perseguidos em vários lugares. E nós temos que aprender a desenvolver isso, orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que não gostam de nós. Muitos deles serão transformados pelo poder da oração. Muitos deles serão transformados pelo poder do perdão que Deus oferece a nós e nós oferecemos a Ele. Muitos serão transformados. Mas para isso precisamos exercitar a nossa vida diária. Perdoar. Para que sejamos perdoados. Que a graça de Deus, a comunhão dos santos anjos, esteja com cada um de nós. Essa é a nossa oração, o nosso agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos irmãos, fomos perdoados. Já fomos perdoados. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Eu quero ver um amém bem forte, porque aqui não há condenação para nenhum de nós que estamos todos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Querido Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Pai querido, porque com maneira poderosa o Senhor tem mostrado para nós o seu perdão, sua misericórdia. E me estendido no nosso coração o desejo de perdoar os nossos ofensores. Porque temos a luz da sua palavra, temos a luz da sua presença e temos a certeza de que o céu, cada dia que passa, está mais perto de nós. O único desejo no nosso coração, Pai querido, é de não ir para o céu sozinho. Os nossos irmãos o Senhor já tem nos dado como companhia. Nós queremos que os nossos inimigos
torne nossos irmãos, as pessoas que nos ofendem, nos magoam, torne nossos irmãos e seja galgado o céu com a mesma esperança que temos. Nos dá, Pai querido, um coração capaz de perdoar o nosso semelhante, um coração capaz de amar aqueles que não nos amam, um coração à semelhança do coração do nosso amorável Jesus, um coração que tem o prazer em perdoar, um coração, Pai querido, que tem o prazer em ser misericordioso para com aqueles que não têm misericórdia. Um coração, Pai querido, que um dia deixou a majestade do céu e desceu até o planeta Terra com vestes humanas, característica de um pecador sem pecado, para nos induzir a Ele para a salvação eterna. A sua misericórdia nos atraiu e tem nos atraído cada dia, Pai querido. Por favor, conceda ao seu Espírito de graça, ao seu Espírito Santo, o Consolador em nós, para que possamos ser seres iluminados para atrair outros do mundo escuro para a sua maravilhosa luz. Pai querido, queremos pedir que o Senhor continue abençoando essa igreja, a igreja amada do Senhor. Eu sei que aqui é um lugar que os seus olhos têm contemplado cada dia os seus filhos. Conhece a necessidade de cada um deles. Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor abençoe ricamente esse povo. Se existe alguém em nosso meio que passa por dificuldades de saúde, Pai querido, eu quero lhe rogar no seu poder, a sua graça transformadora, salvadora, purificadora, que estenda sobre essa pessoa. Pai querido, o Senhor tem os seus métodos que nós não conhecemos. Por favor, nos ensina a conviver na adversidade. Nos ensina a conviver tanto na tristeza como na alegria, mas sempre na certeza que a pessoa maravilhosa de Cristo está presente em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. O Senhor tenha misericórdia de nós, Pai querido. Misericórdia de nós. É o que nós te rogamos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém.